Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Flowcast, Inunde para Transformar. É isso aí, hoje é um dia muito especial também, um episódio novo. Estou aqui com meu amigo Vado, se apresenta aí, Vado. Fala galera, tudo bem? Mais um episódio aqui que vai literalmente transformar a nossa vida aí, vai dar um up na nossa maneira de pensar. É isso Muito aí. bom. Galera, antes de iniciar, deixa o seu like, compartilhe, se inscreva. Eu não sei porque a maioria das pessoas assistem e não compartilham, e não custa nada, né? Não gasta, e não são inscritas. Se inscreve aí que você dá uma força. Hoje nós vamos falar sobre a importância da inteligência emocional. Eu sei que é muito falado, às vezes parece que é balela, mas se você estudar a fundo a importância, e grandes pessoas relevantes, Vado, você vai ver que lá no fundo ela tem uma inteligência emocional. Aliás, ela é inteligência emocional. Aliás, ela é inteligente emocionalmente, né? Ela foi em algum momento curada, tratada ali. Até você já chegou a fazer 2 cursos nessa área, né? Fiz. A inteligência emocional, na verdade, faz parte da vida do ser humano. Porque se trata de emoções, né? E esses cursos que eu fiz relacionado a isso, dentro da psicologia, né? É justamente para você conseguir governar uma diversidade de momentos, ou seja, diferentes momentos da sua vida. Você saber aonde está, como está e como se posicionar em cima disso. Porque a nossa vida é baseada em emoções. Todo Sim. mundo, emoções, sentimentos. E o que acontece é que a gente às vezes não consegue muitos resultados por a gente não compreender que tipo de emoção está sendo transmitida naquele momento. Talvez não dominar também algum tipo de emoção. Exatamente. O que é inteligência emocional? Ele é um conceito, né, usado pela psicologia. Dizem que foi o Daniel Goleman, que é um dos pais aí da inteligência emocional. Uhum. E é para designar a capacidade do ser humano de lidar, então, com as emoções, né? Então, por isso que falo, inteligência é ser inteligente com a emoção, né? Na prática, alguma vez você já ficou irritado com alguém, por exemplo, mas conseguiu controlar a sua raiva, não explodiu? Eu, por exemplo, tenho um temperamento sanguíneo e eu acho engraçado as pessoas falarem, como líder de jovens, você é tão calmo. Eu me lembro e falo, meu Deus, eles não me conhecem. Mas por quê? Por causa do controle emocional. Por causa do controle emocional. Então, inteligência é isso, é você controlar alguma emoção. Só que são muitas emoções. São muitas. Quando a gente fala de inteligência emocional, às vezes a gente confunde com a questão do ser inteligente, né? Que é o QI. A inteligência emocional, Sim. a gente fala que é o QE, né? É o coeficiente emocional. E o QI é a aptidão, é a parte intelectual. Sim. Da pessoa. Mas você sabe que diante de você ter um resultado com êxito em qualquer coisa que você faz, o principal fator que contribui para você obter aquele resultado é a inteligência emocional. Sim. Bom, peraí, o que você está dizendo? O intelecto, a aptidão intelectual do ser humano, ela contribui, com certeza. Mas diante de um número de 1 a 100%, olha só que espantoso. O intelecto ele contribui 20%. Verdade. Os 80% está relacionado à inteligência emocional, está relacionado... eu não acredito muito, mas em sorte, e está relacionado também à socialização, pra você ter uma ideia. E grande parte disso se relaciona diretamente à contribuição para a inteligência emocional. Por quê? O intelecto ele não te dá o autocontrole. Pois é. O intelecto ele te faz você saber do assunto. Mas muitas das vezes, por seu temperamento, você não sabe conduzir isso da maneira certa. E tem muito disso. Muita gente inteligente que é tímida. Que às vezes não sabe fazer uma apresentação, ou que é nervosa,
Ou que não tem amigos. Porque é inteligente, é nerd ali, vamos dizer, mas... Só que esse conceito de intelecto dele, ele, por exemplo, você dominar um assunto teoricamente não te dá a capacidade de você persistir. Não te dá a capacidade de você ter autocontrole de uma emoção, por exemplo. Você pode saber, mas se acontecer alguma coisa relacionada a sentimento, o intelecto vai contribuir, sim, mas pouco. Agora, de uma situação diversa, de um assunto específico, se você dominar a emoção, você consegue transmitir com clareza aquilo que você sabe. Então, primeiro tópico para a gente entender, conhecer as próprias emoções, né? Quando criança a gente talvez teve um trauma, esse trauma ligado a uma forte emoção, né? Um momento, uma cena da nossa vida, né? A pergunta que nós temos que fazer é por que surge a emoção? Por exemplo, algum momento da vida você teve um trauma ali e aquilo fica gravado numa emoção no seu cérebro. Em algum momento você explode ali, por exemplo. Uma pessoa que é nervosa e ela explode. Por que ela explode? Ela tem um bloqueio emocional por trás, tem um trauma, tem um histórico familiar. Às vezes o pai dela era nervoso. Às vezes o ambiente familiar dela foi criado com muito crítico. Essa pessoa veio já daquela forma aprendendo a explodir. Às vezes o pai, a mãe era explosiva, o pai era explosivo. Aí ela cresce e se torna o quê? Uma criança, uma pessoa explosiva. Ô Joey, nesse caso aí, por exemplo, você está falando de um ambiente totalmente explosivo. Pessoas que metralham tudo. E a pessoa cresce naquilo e acaba criando esse hábito mesmo, né? Você acha que diante de uma inteligência emocional ela consegue ter métodos diferentes em relação a isso, atitudes diferentes? Porque na verdade ela viveu aquilo tudo. Com certeza ela consegue. Eu vi uma explicação que nós somos como se fosse um computador, né? E ali são instalados, igual o celular. A gente vem formatado e a gente vai colocando aplicativos na nossa cabeça. Nessa pessoa foi colocado um aplicativo ali, quando ela era nova, que ela é nervosa. Mas você não consegue remover o aplicativo do seu celular? Sim. Então, você remove e coloca um novo. É normal. Só que você precisa se conhecer. É por isso que chama inteligência. Você falou, a gente está falando de âmbito familiar, e eu lembrei. Tem um jovem, uma criança de 6 anos na igreja que é super educada. Chama Arthur. Aonde ele aprendeu aquilo? Esse menino. Além da escola. Aonde aquele menino aprendeu? Porque ele é reflexo da família dele. Ele é reflexo do ambiente que ele vive. Aonde? Apesar que eu acho que o pai dele não é muito educado. Tô brincando. Ainda bem que ele não fala igual o pai. Mas aquele rapaz, uma característica forte dele é a educação. Então, isso é reflexo do ambiente familiar. Verdade. Então, a gente está falando de trazer. Mas, ou seja, já foi instalado dentro do Arthur um aplicativo de ser educado. Por quê? O ambiente familiar dele. Aí nós estamos falando de uma emoção boa, né? Mas não, você está falando aí, olha, é verdade mesmo. Eu vejo muita coisa minha nele. Se eu te falar que eu vi várias vezes ele aqui... e eu vou falar para você que tem coisas que eu vejo nele que eu já tento, que são minhas, que eu quero, eu já ensino a meio que ele não seguir isso, assim, porque... Você fala de coisas ruins? Por exemplo, a questão da timidez. Nossa, Vada, eu tenho um medo de como se diz... A criança vive pelo exemplo, né? Mas, não te cortando, mas já continua. Eu tenho medo de ensinar, por exemplo, o que não se deve para uma criança. E eu fico vendo nele, cara, ele é tão porque ele é comunicativo. Mas chega em momento que ele trava, igual eu, cara. E eu precisei estudar para estar aprendendo a quebrar isso, né? E eu desbloqueei várias coisas e hoje, graças a Deus, eu consigo ter acesso a situações diferentes, a momentos diferentes, devido a ter aprendido um pouco sobre a inteligência emocional.
E quando você falou aí que é um chip que vai aplicando e às vezes, eu não sei se é natural ou não, mas de repente eu fico preocupado, igual que você falou aí, que eu fiquei preocupado. Ele tá vendo isso em mim e acaba... Né? E eu converso com ele a respeito disso. Possivelmente. E eu falei, não, cara, você tem que chegar. Eu falo para ele na escola. Você vai na escola para quê? Vou para aprender. Não, filho, aprender que você menos faz. Como, pai? Você tem que ensinar. Sim. Aí hoje ele entende isso. E então é uma coisa que realmente ele começa a pegar alguns valores tanto positivos que você pode passar para ele, mas situações negativas sem querer também. Sem querer você pode. Então a gente tem que se policiar nisso. E como que faz isso? Você tá aprendendo a ter controle de tudo. Né? Só que tem uma coisa. Quando você agora, sendo um pai já com mais cultura, com mais informação, já com alguns cursos aí de inteligência, com hábito de leitura violento, você vai ser um pai muito mais preparado. Lógico que algumas coisas ele vai vir ali e tal, mas a tua capacidade de ensinar e outra, o que ele está aprendendo também é um conteúdo riquíssimo. Ó, isso é maravilhoso. Quando a gente percebe isso, aprende isso, você lê, você estuda, aprende a definir as emoções, você consegue passar para as pessoas. Esse primeiro tópico que você falou aí, que é a respeito de conhecer as próprias emoções, é verdade. Até porque é o ponto inicial de você compreender a inteligência emocional em cima de você, porque você não consegue ensinar nada daquilo que você não sabe. Né? Então, por exemplo, se fosse em outro momento, que eu não tivesse preocupado com isso, em questão de leitura, eu tenho um pai, um irmão mais velho a respeito disso daí. Né? Não sei se você conhece, mas chama Rafael Nascimento, que contribuiu muito para essa questão de hábito de leitura. E uma coisa bem legal, eu não queria falar, mas eu vou falar, por exemplo, eu já estou passando, eu sei o quanto isso é positivo, eu já estou passando isso para meu filho. Sim. Eu dei uma Bíblia de presente para meu filho, uma Bíblia infantil, né? E eu disse para ele assim, esse aqui vai ser o primeiro livro que você vai ler por completo. Eu posso te falar? Ele fica lendo o tempo todo. Ele lê, na igreja, eu falo para ele. Eu falei, tem um momento que não é para ler. Mas ele, quando ele está com a Bíblia, ele lê, antes de dormir, a gente lê sempre não é uma história, a gente lê uma página. Sim. É uma página que tem o texto, figurinha e texto. Então a gente lê essa página. Né? E pelos nossos cálculos, a gente vai terminar essa leitura em fevereiro. Porque até então o combinado era ler todos os dias antes de dormir. Só que quando ele está com a Bíblia na mão, ele lê. Ele está lá na igreja, ele lê. Eu falei, não, filho, a igreja é diferente, tem que prestar atenção. Então, tipo assim, é uma coisa que eu sei que contribui para ter um autocontrole. Então, você tem que passar. Sim. Maravilhoso, meu Deus, eu amo falar sobre esse assunto. Segundo, é como que eu lido com essa emoção? Né? Você já teve alguém no trabalho que pegava no seu pé? Que era assim, o seu perseguidor ali, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. E quantas vezes, hoje é fácil, né? Mas como que ali a gente lida? Hoje a gente chama de perseguição, mas como que a gente lida? Nossa, cara. Com a pessoa tá sempre te irritando, tá sempre pegando no teu pé, tá sempre falando. E a capacidade de lidar com essa situação é controle emocional. É o quanto eu lido com essa emoção. Peraí, o quanto que eu sujo? Eu posso dar um exemplo para mim. Eu tenho um temperamento sanguíneo, que é o mesmo temperamento de Pedro. O sanguíneo ele tem coisa boa, muita coisa boa. Ele é líder por natureza. Se você olhar na Bíblia, sempre Pedro está entre Jesus, está sempre próximo de Jesus e sempre entre os três ali, né, amigo de Jesus, está Pedro. Depois Pedro se torna um grande pregador, ele ganha ganhador de almas, né? A sombra dele curava. Sim. Então, mas ele foi tratado. Então, não é porque você talvez tenha uma emoção ruim que você tem que ser escravo dela. A Bíblia vai falar, né, que a Bíblia chama de domínio próprio, que é o quê? Você ter domínio sobre as suas emoções e mais profundamente é o Espírito Santo, é o fruto do Espírito. Você ter o fruto do Espírito, que é domínio próprio. Ou seja,
O que esses livros falam aqui aí, a Bíblia já falava. Há muito tempo. Há muito Fala com tempo. outros nomes, outras coisas, mas é o domínio próprio É o domínio próprio. do Espírito Santo. Lidar com as emoções é um outro ponto. Porque não adianta nada você conhecer as suas próprias emoções, conhecer uma coisa. Ah, beleza, eu sou nervoso. Não, eu conheço, eu sou nervoso. Ah, eu sou chororô, eu sou chorão. Sim. Agora, Sou perfeccionista. adianta conhecer? Eu conheço, eu sei que eu sou isso. Por exemplo, perfeccionismo é um bloqueio emocional também. Sim. Aí você sabe que é. Ah, eu sou. E quando as pessoas falam, eu sou chato mesmo. Eu sou nervoso. Tá. E daí? E daí? Você vai fazer com isso? Agora, conhecer uma coisa, lidar com essas emoções que é o ponto. Porque quando você conhece, tranquilo. Então, quando você conhece uma coisa, você já tem autoridade para ensinar. Agora, ensinar para os outros, na prática, é lidar justamente com aquilo que você conhece. Então, por exemplo, eu sou tímido. Então, beleza. Detectei. Agora eu preciso lidar com isso. O que você faz com isso? Isso. Então, eu trabalho em cima disso. Ó, tem uma dica. Sempre fazer pergunta e voltando. No teu caso. Vai falando aí que eu quero ver se eu acho um texto aqui. No teu caso, você era tímido. Sim. Por quê? Você tem que fazer essa pergunta. Por que eu sou tímido? Ah, porque em algum momento tal, eu sempre fui. Tá, por quê? Até você descobrir onde está esse bloqueio emocional. Por exemplo, eu sou nervoso. Ah, mas por quê? Porque na minha casa tinha uma certa situação, uma circunstância, porque o meu pai, porque minha mãe, porque eu vivi isso. Você tem que ir fazendo essa pergunta retroativa aí. Você tem emoção negativa? Pergunta, por que eu sou assim? Por que eu sou tímido? Por que... Em todas as áreas. Por que, por exemplo, eu sou gastão? Por quê? Ah, porque os meus pais, né? Isso é a pergunta rasa. Por que ele é assim? Porque é o modelo que eu tive. Mas por quê? Quando você começa a voltar essas perguntas, você chega possivelmente na raiz do problema. Vai lá. Você falou sobre conhecer e aplicar, né? O livro milenar ele já tem respaldo para isso, né? Em Tiago 3,3 diz assim, quem dentre vós é inteligente de verdade? Aí ele fala, o que demonstra por seu bom proceder cotidiano, olha a prática aí, atitude. Não é a questão de você dominar o assunto, é questão de atitude. Mediante as obras praticadas com humildade. Ou seja, resultados. Resultados. Em cima de situações adversas no cotidiano, dia, todo dia. Todo vamos dia. lá. Então, o próprio Tiago, ele já distingue que a verdadeira inteligência que importa, né? E que tem origem na sabedoria. Ele está falando da sabedoria, que no caso tem duas, mas está falando da sabedoria dos céus. Sim. Então, é aquilo que a gente fala, a inteligência emocional não é balela, não. É algo que a gente precisa para ter uma vida de êxito diante da sociedade, a gente precisa dominar. Então, peraí, você está dizendo que não precisa ser inteligente assim ao ponto de ser especialista no assunto? Lógico que não. Tá doido. Você tem que aprender, você tem que saber do que a executar. Tem que ser expert naquilo. Sim. Você tem? Eu sou biólogo, sou especialista em água. Então, né, só a inteligência emocional, se eu não tiver um conhecimento técnico, de nada adianta. Agora, existem fatores diante do conhecimento que eu tenho que a inteligência emocional contribui muito para a execução do meu serviço. Por quê? Empreendedorismo se trata de quê? De coisas? De pessoas. Então, por exemplo, vou tratar a água de uma empresa. Eu vou falar com a água? Aí você não sabe qual que é a expectativa daquela pessoa para você.
Ou você não sabe qual que é o problema dela, você não sabe o que ocasionou. Hoje quem entra é a inteligência Ou talvez emocional. ela tá num dia mal. Ou talvez está no dia mal. Você tá falando, eu tô lembrando, sempre foi vendedor, né? E na venda você tem que saber o que está acontecendo ali. Você tem as etapas da venda. E se você não tiver controle emocional, você pode queimar a venda, né? Tem uma dica que é, quando você está diante de fechou uma venda, você não fala mais nada. Só deixa o cliente falar. Não sei se você já viu uma história que o cara queria vender uma casa. Aí o cara vendeu a casa e tal. Fechou a venda. O cara fez um cheque, passou para ele. O vendedor. Aí ele começou a falar, inclusive, aqui de domingo é uma feira. E vai ter muitos carros, muitas coisas. Aí ele falou, que legal. Deixa eu ver o cheque. Acho que eu não assinei. Ele pegou o cheque. O que é isso? O vendedor ele ficou emocionado com a venda. Ele ficou ali, alegre e não tinha talvez uma técnica de venda. Ou seja, isso é um controle emocional. Você está falando, eu estou lembrando das negociações aqui. O vendedor ele é um controlador de emoção, para não se animar demais, para não esfriar também. Eu lembro quando eu perdi uma venda, Vado. Na época era de R$8.000. Por um ex-patrão meu, eu perdi lá, fazia projeto de loja, perdi o projeto. Tal. Nossa, eu fiquei tão desanimado. O meu patrão falou, você tomou o soco muito fácil. Você tem que tomar um soco e já levanta. Lutador é assim. Aquilo ali foi uma lição de vida. E é um cara que a gente tô querendo trazer aqui. Top. Esse ponto aí, o que aconteceu é inteiramente ligado ao que a gente está falando. Aí, perdi o de 8.000. Sabe quanto que eu fechei o próximo contrato? Isso há 5 anos atrás, 99.000. Então, o vendedor ele tem que ter essa noção. Perdeu? Nossa, tá bom. Como se diz? Esquiva. E levanta. Bola para frente. Saber lidar com as emoções é nada mais, nada menos que você ter a capacidade de um momento de perturbação, no momento de frustração, no momento de perca, no momento de uma situação fora do controle, ter a capacidade de mudar de rota rapidamente. Sim. Aí cai no terceiro ponto, que é motivar-se. Que é aquilo que a gente falou, nós somos parecidos com quem nós vivemos. Se você vive num ambiente... Claro que tudo depende da opinião, né? Por exemplo, um jovem estuda numa escola lá de dificuldade lá. Tudo depende da opinião também. Mas possivelmente nós somos parecidos com quem convivemos. Mas se você não entender quem você é e você não se motivar, principalmente o empreendedor, é todo dia, toda hora. O chefe de família, eu entendi, por exemplo, a esposa ela é o vaso mais frágil, né? Às vezes ela vem contar coisas, não reclamando, mas querendo desabafar. Se você não tem essa inteligência emocional no casamento, por exemplo, você... cala a boca, você só reclama. E não, você tem que ter o líder do seu lar, o sacerdote. Tudo isso é saber se motivar. Às vezes você não está vendo. E vai muito da fé também. Sim. Às vezes você não está vendo a perspectiva. Né? Eu entrei esse ano, eu acho que nos piores anos da minha vida, numa situação na minha vida. E você tem que se motivar. A inteligência emocional está nisso, tá? Porque senão você cai no vitimismo. Vou acabar com isso aqui porque não dá certo, não. Não. Voltando ao empreendedor. O empreendedor é todo dia. Não, vai dar certo, vamos para cima, vamos fechar aquele cliente lá, vamos fechar o negócio, vai dar certo. Eu tenho um lema que eu pego, depois eu resolvo. Às vezes eu me enrolo com esse negócio. Mas é assim, é motivação. Já me falaram isso, acho que até demais, eu sou um cara muito motivado, assim, muito, né? Até vamos fazer ao vivo, vamos. Cara, isso é surpreendente. Vamos pra cima. Acho que até demais, acho que até exagerado. Mas a capacidade, e eu tenho aprendido isso, Vado, colocar uma coisa na minha mente com foco, com objetivo, onde eu quero chegar. Eu me emociono falar isso, porque eu vim de um ambiente que não era assim. Eu tinha amigos que não era assim. Eu tinha tudo para não dar certo. Eu vim de uma família. O meu pai foi morador de rua. Eu tinha tudo para não dar certo. Tinha tudo para não dar certo, cara. E estamos aqui. E a gente está começando a nossa empresa, tem uma família linda, estamos para cima. Então, aprender a se motivar, aprender a controlar a emoção. Mesmo que você tenha emoção, igual no meu caso, sanguíneo, mas aprender, eu vou levantar, eu vou sorrir, né? Fazer a posição lá do Superman.
respirar. Não, vamos para cima. Aprender a controlar a emoção, motivar-se. Nossa, cara, isso é maravilhoso, né? Me empolguei. Não, você é doido. Chega, me arrepiou, porque quando você fala, eu fui um pouquinho para trás, né? E os momentos que você ia visitar o pai lá na calçada e naquele momento, acho que você mais usava é justamente a questão da inteligência emocional. Sim. Você olhar com aquilo, saber lidar, falar, proferir as palavras certas, entender que ele é seu pai, você é você, que você precisa reger toda essa situação, né? Motivar-se é a capacidade de você colocar, que é o que você fez, todas as emoções numa situação totalmente desfavorável. Você foca tudo, você coloca tudo, centraliza tudo e consegue dominar aquela situação desfavorável. É o que você fez. Então, tipo assim, você tinha tudo para dar. Cara, você tinha tudo para dar errado. O que vinha na sua cabeça? É isso que eu ia te falar. Quantos pensamentos não veio? Ah, você é igual ao seu pai. Ah, você é parecido. Porque quando você é novo, as pessoas falam, ah, você tá igual ao seu pai, né? E quantas vezes? Mas aí eu falo, Vado, o ambiente que você tá muda. Eu sou muito grato a Deus pela igreja que eu vivo, pelos amigos que eu tenho e principalmente por Jesus me olhar. E quando eu entendi isso, ativei a minha identidade. Ah, ele me amou. Eu não fui um acidente. Não. Lá nos céus ele projetou, diz a Bíblia que ele me projetou. Ele me deu um sentido, ele me deu um propósito. Independente se meu pai não soube lidar, não tem problema. Ele me deu. Quando eu entendi que Deus é o nosso pai, ativou que eu sou dele. Eu entendi meu propósito, aí, nego. Foi embora. Aí a gente começa a ter experiência com o Senhor, experiência de fé. Então, assim, quer lidar com essa emoção? Quer aprender? Conversa com Jesus. Fala com ele. Fala que você é, seja sincero. Ó, eu sou nervoso, eu sou chato. Uma vez tinha uma palavra que é, eu amo um chato. E é verdade. Geralmente, todo mundo aqui é um pouco chato, né? Lógico que é. É um pouco exagerado em algumas características. Eu mesmo, meu Deus, eu lembro da nossa amizade, assim, da nossa trabalho junto. Falo, nossa, Vado é amigo mesmo, hein? Pra me aguentar. Cara, é maravilhoso, né? Quando você fala de Cristo, aí tem um negócio muito interessante, porque é um grande aliado, né? Meu Deus. Para você praticar a inteligência emocional. Eu vou te falar. O que essas pessoas cobram hoje de curso, né? Pablo, é o que a igreja faz. É o que Jesus faz. Claro que você tem que fazer, você fez. Você acelera aí, às vezes 10 anos na sua vida. Sim. Mas o que a igreja faz hoje pelas pessoas, eu digo a igreja assim, o que Jesus faz na nossa vida é tratar a gente, é curar a nossa emoção, é curar os nossos traumas. É o que esses cursos cobram caro aí. 5 mil, 10 mil. E é o que Jesus faz por nós. Com certeza, porque o que Jesus faz é uma transformação interna para fora. Uou. Então, é uma mudança de mente. Né? Então, você quer mais transformador do que isso? A gente está falando de inteligência emocional. A gente está falando de algo externo ou interno? Interno. Interno. E Cristo, ele é o pai da inteligência emocional. Olha só como Cristo foi inteligente. Quando lá no caminho da cruz, o rei chega para ele assim, estou dizendo que você é isso, 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 isso. Olha a situação desfavorável que ele estava passando ali. E você, que dizes? Ele, eu? Não digo nada. Vocês dizem. Nossa. É o que você falou, é o pai da inteligência. É o pai. Agora... Quantas perguntas serão colocadas com ele e ele com muita inteligência. O que nós temos que fazer? Por mais que hoje nós temos ferramentas para buscar subsídios para estudar a respeito disso, mas a gente não pode menosprezar quem é o pai disso. Não. Que é Cristo. Então, quando você falou de Pedro, eu li um livro, até que tem indicação sua que fala temperamentos transformados. Sim.
né, que fala dos 5 os personagens da Bíblia e fala de um antes e depois, né? E como que o Espírito Santo é um forte contribuinte. Qual que é o seu temperamento? Moisés. Passivo, tranquilo? Eu não, Ao mesmo senhor. tempo não, né? Ao mesmo tempo Você pode ter mistura de dois. nervoso, e ele demonstrou isso, né? É verdade, ele quebrou o primeiro tablet da história ali. É. Deus escreveu. E antes disso ele matou um egípcio. Deus né? escreveu e ele quebrou. Ele realmente, apesar de ser muito manso. Então eu me vejo muito nisso daí. Meu Agora, depois de ele ver, mostra minha face. Não. Então, só pela costa, fecha os olhos aí. Depois daquele momento é um outro tipo de Moisés. Aí você vê Moisés. Um grande líder. Um grande líder, pacífico, tranquilo. Então, eu me vejo muito com ele, né? E principalmente agora, conhecendo um pouco, dominando as emoções que florescem em nós, né? É bem parecido com ele, sim. Ou seja, se você tem alguma emoção forte, você é dominado por alguma emoção forte, você pode buscar no livro. Pode buscar, vai para cima, faz curso, isso vai potencializar, tem muito. E eu vou te falar, tem cristão aí, o método CIS, né? É o Paulo Vieira. Ele é cristão, ele fala de Jesus o tempo todo ali, você vê ali, faz sim, porque isso acelera a sua vida em anos, 10 anos. Em todas as áreas, familiar, empreendedora, tudo. Mas com base cristã. E pergunta para Jesus, corre para Jesus. Isso vai gerar o que em nós? Empatia com as pessoas. O que é? Eu vou começar a entender as pessoas ao meu redor. Eu vou começar a entender, vou começar a me colocar. Tem uma frase que é assim: não julgue o adulto que é sem conhecer a criança que ele foi. Nossa. Às vezes você olha uma pessoa assim, nossa, pessoa nervosa, mas você não sabe da história dela. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu hoje. Né? Você não sabe o que aconteceu. Às vezes a pessoa só teve 1 minuto de nervoso com você e você está julgando a pessoa. Né? Tem uma pergunta que é assim: imagina que você está andando na rua e tem um amigo que chega, passa, um amigo seu, e não te cumprimenta. Você tem 2 opções. Ou você vai olhar e falar assim: nossa, fiz alguma coisa. Nossa, o que eu fiz? Nossa, o que aconteceu? Você vai parar e pensar: eu acho que ele não me viu. Eu acho que ele está com a cabeça em outro lugar. Olha que diferença de pensamento. E qual que é a mais comum as pessoas pensarem? Verdade. Parar de conversar. Está chateado. Não, você não sabe o que está acontecendo. Às vezes, o mundo da pessoa às vezes está acabando, está caindo. Nossa, tem uma experiência maravilhosa. Eu deixei de ter uma grande amizade. Não, quase que deixei de ter uma grande amizade por causa disso daí. Porque a pessoa tem um temperamento totalmente diferente de mim, né? E às vezes você chega na pessoa com tudo bem, você se preparou para aquele momento, para conversar sobre o assunto, só que o momento dele é diferente, você não combinou com a pessoa, né? E aí, se você não tiver o controle emocional equilibrado, você não consegue se colocar na posição da pessoa. A empatia. Que é a empatia. Então, peraí, o que acontece? Então, uma pergunta que a gente faz dentro desse contexto aqui, a gente fala muito de empatia, que é se colocar na posição dos outros, né? Sabe, mas qual que é a dificuldade das pessoas? Sabe qual que é o grande ponto que as pessoas não conseguem se relacionar com os outros? O que é? É quando você se posiciona em frente a um espelho e não consegue ter empatia com aquela pessoa que você vê. Talvez você nem se aceita, né? Então, esse ponto de empatia, de você colocar na situação da outra pessoa, para você obter isso, você tem que ter empatia com você mesmo. Sim. Então, uma coisa que eu aprendi e eu coloco, isso é importantíssimo. E eu coloco em prática lá em casa. A partir de hoje, você não pode ter dó das pessoas. Sim. Porque dó não resolve nada. Não resolve nada.
eu tenho dó Não do resolve morador nada. ali. O que você faz por ele? Nada. Cristo não teve dó de ninguém. Verdade. Cristo não teve dó de ninguém. A empatia nos gera dó. O que nós... Então, peraí, Edivaldo. Você está dizendo que a partir de hoje não deve ter dó? Lógico que não. Não deve, não, eu estou dizendo sim, não tenha dó. Tenha o sentimento que Cristo teve. Cristo, sim, se colocou no lugar do outro e sofreu. E quando você não tem dó, mas tem empatia, vem na sua mente um outro tipo de sentimento que é o verdadeiro, que é ter compaixão pelas pessoas. Compaixão gera ação, dó não gera. Dó gera um tipo de vitimismo Isso é tremendo porque terceirizado. a empatia, tá lá, legal. Nossa, tô com... Agora, a compaixão, eu me coloco lá. Você se coloca. Isso faz total E diferença. quando você tem compaixão, se você olhou para uma pessoa, sentiu uma empatia por ela, se colocou na posição dela e teve ação para beneficiar e ajudar aquela pessoa a sair daquela situação, você não teve dó, você teve compaixão, que é o mesmo sentimento que Cristo teve durante os seus 3 anos e meio de ministério e tem para com nós até hoje. O tempo todo. Compaixão, fazer o melhor para as pessoas como se fosse feita para você mesmo. Então, a partir de hoje, não tenha dó, tenha compaixão. É isso aqui, ó, empatia. E eu falo isso lá em casa. Eu falo isso pro Arthur. Sim. Porque a gente... É aquele negócio. Nós somos ensinados assim por todo mundo. Tô com dó. Não, faça alguma coisa. Se você tem dó de alguém que está no sinal, nem que seja uma palavra. Ó, Faça uma oração. Deixa eu falar rapidinho, só para... Parece um negócio... pelo amor de Deus, mas ó... O meu filho Arthur, naquela vibe lá de... Nós temos que trazer ele aqui. Tem mesmo. Ele é youtuber. Ele falando assim... Ele falando assim, nossa, pai... o vovô falou que vai viajar 15 dias e que eu vou ter que ficar 15 dias na minha avó. Nossa, como que eu gosto do vovô. Aí eu falei pra ele assim, você gosta dele mesmo? Claro que eu gosto. Tá, então você já falou isso pra ele? Nossa. Olha a diferença. Porque às vezes a gente tem um sentimento pelas pessoas... E não fala. É uma forma de você ajudar a contribuir a sair do lugar dela. Outra doutrinação que nós viemos. A gente sai daqui e fala, nossa, o Vado é legal, hein? Mas você já falou isso pra ele? Isso é você ter o controle emocional. Porque você sabe que esse tipo de inteligência vai contribuir com a autoestima daquela pessoa. Então você chegar, olhar pra pessoa e dizer, e falar assim, cara, você é top. Dá um abraço aqui do nada. Você sabe o quanto isso é transformador? E a gente também não está acostumado a receber elogio. Não, realmente, obrigado. Tem que ser sincero. Então são ingredientes que você conhecer o autocontrole, saber lidar com o autocontrole, saber se relacionar, se posicionar nas situações dos outros, vai contribuir para você no crescimento pessoal quanto para o outro também. Que é os relacionamentos. Primeiro, você tem que ter um controle emocional, por exemplo, no casamento, para lidar com a esposa. Meu Deus, como dizia aquela música do pastor Rodolfo, mulher de fases. Meu Deus, mulher às vezes chega assim... Você tem igual o Island, você lembra a música antiga? Não, rapaz, eu tô brincando. O Rodolfo Abrantes, na época ele cantava Raimundos. Então, cara. A mulher de fases, então, eu só sei... E quanto tempo faz isso aí? 95. Então, mas o quê? A mulher... Quantas vezes você chegou assim, Adriana, do nada, assim, muda... O que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Eu não tava aqui, eu perdi o episódio. Mas se você não tem inteligência emocional de entender a mulher, de entender que ela às vezes está chamando atenção, ou às vezes tem que estar o tempo dela, ou às vezes... por exemplo, minha esposa gosta muito de limpar as coisas. Nossa, meu Deus. Tem que entender ali. Tem hora que você também tem que ter sabedoria para lidar, senão se deixar crescer muito. Mas assim,
como que você tem que ter sabedoria até maturidade para durar um casamento. Porque senão, ou você fica doido, ou vira hoje um homem banana, que é a grande maioria, né? Como não está tendo paternidade na nossa geração, as mulheres estão o quê? Estão dominando. Então hoje está o quê? O homem banana. E a grande maioria. Então, ou você vai ser sacerdote, eu não estou dizendo para ser machão, misericórdia, não é isso. Eu estou dizendo para ser sábio, para ser sacerdote. A gente tem que o convívio de relacionamento, lidar com relacionamento é soma. Totalmente direta, é de autocontrole e empatia. Porque, assim, são dois adultos que se conheceram, que um dia foram crianças com infâncias diferentes. Cheio de bloqueios emocionais ali. Você veio de uma família que tem o seu pai era... Sim, morador de rua. A sua esposa, não. Tinha um convívio direto com os pais. Então, são duas histórias diferentes que, quando adultos, se juntam. E tanto é que eu sou desligado da vida. Eu não ligo nem para os meus amigos. E ela, totalmente ligada com a família. Então, agora, se você não tiver autocontrole para dirigir essas emoções que, durante o cotidiano, pode surgir, você vai ser um fracasso total. E se você não tiver empatia para se colocar na posição dela em relação, por exemplo, a comunhão de família, alguma outra coisa, e ao mesmo tempo ela com você, também não vai dar certo. Então, a inteligência emocional, olha só, vamos botar só um pouquinho rapidinho? Sim, o podcast é seu. De tudo que a gente falou, prova os números que nós dissemos lá no início. Que para você ter um resultado de êxito durante a sua vida pessoal, de relacionamento, 80% essa questão de socialização, é a questão de sentimento, emoções. Nós precisamos entender isso. Ou seja, se não se tratar, vai entrar num relacionamento ruim de novo, vai entrar no emprego, vai perder o emprego, vai continuar tendo problema na mesma área. Porque não se trata a mente. A mente. Quantas vezes, talvez você conheceu um profissional, o cara é bom, nossa, aquele cara é bom, mas o cara é nervoso, mas brigou no serviço, mas quantas vezes eu já vi isso? Nossa, esse cara é bom, né? Nossa, esse cara tinha tudo, eu queria chamar ele para trabalhar comigo, mas por causa da inteligência emocional. Quando você faz faculdade de arquitetura, você tem alguma matéria falando assim, quando você... vamos te ensinar quando você for ser demitido. Não ensina nem como é empregado. Não ensina nem como você ser admitido, né? Quanto mais você entendeu? Então, por exemplo, o conteúdo técnico não faz você passar com êxito diante de uma experiência dessa. Porque numa situação desfavorável dessa, quantas emoções vêm na sua mente? E você precisa ter um controle para ordenar tudo isso. Porque é o seguinte, o que é inteligência emocional? É quando vem um sentimento, imagina o seu sistema nervoso, os seus neurônios, um monte de informação. Só ele foi demitido, então vamos jogar joga um pouco de frustração. Aí você vai, cabeça baixa. Vamos jogar um pouco de indignação. Aí joga, aí dá vontade de você xingar. Aí, então vem, um monte de informação jogando para você. Aí qual que é o resultado disso? O seu corpo vai transmitir resultado. Tristeza, se um pouco de nervosismo em relação à indignação, querer brigar com alguém, e aí é onde você pode fazer um monte de besteira que, na verdade, não era para ser feito diante da situação desfavorável que você está tendo. Aí, você tendo um controle das suas emoções, que é saber, que é a questão da inteligência emocional, o que você faz? Quando você vê que sua cara está caída, seus ombros estão jogados, totalmente frustrados, se
querendo afundar de fato numa situação dessa. Aí você, opa, peraí, é uma situação desfavorável. Eu preciso controlar isso aqui. Aí onde que você... Não, peraí. É como se você estivesse mandando um comando para o seu cérebro. Sim. Ó, um pouco de alegria. Você vai, se junta, se posiciona, cabeça erguida. É como se você estivesse dizendo, opa, peraí, o sistema nervoso está dizendo isso para você. Opa, não, peraí, essa atitude eu conheço. Não, ó, esquece as informações de tristeza. Ó, essa posição é de alegria. Então vamos jogar lá. A tal de... é isso, inteligência emocional é você controlar situações adversas. Tem um livro que chama Os Segredos da Mente Milionária. Eu me sinto tão inteligente quando eu lembro essas coisas. Que é o quê? É você... o que você está falando é da questão do cérebro. O nosso cérebro, ele sempre vai querer economizar energia. Por isso que ele joga pensamento negativo. Boa. Resumindo, ele não quer que a gente morra. Então ele está sempre tentando isolar da gente morrer. Então ele joga pensamento negativo. O que é o segredo da mente milionária? É eu falar, eu tenho uma mente milionária. Eu agir e eu ter um propósito, eu ter uma meta. Ou seja, a sua mente não sabe se é verdade ou não. Não sei se você já fez esse teste. Sim. Por exemplo, quando você põe aqueles óculos de realidade virtual e montanha-russa lá, né? Tinha lá no Play Center. O seu cérebro não... Você até tenta ali achar, mas o seu cérebro não sabe se é verdade ou não. Se você está numa montanha-russa ou não. Por isso que você sente as emoções ali. Ou seja, é o que você falou. O nosso cérebro o tempo todo vai ser meio negativo conosco. Para que caminhar? Para que chegar nos 23? Os 27 tá bom. Você quer mostrar isso para quem? Né? E não. A gente tem que ter essa inteligência, essa maturidade. Não, vou para cima. Não, eu vou conseguir sim. Não, eu tô triste. Que isso? Até, por exemplo, num relacionamento, num casamento, quantos dias você acorda e você tá mal? Porque você dormiu mal. Sim. Porque no dia anterior perdeu um cliente grande. Porque não brincou. Só que se você acordar e se deixar levar, eu lembro de muitos anos atrás, uma palestrante falava, quando você acorda, você põe um papel de parede assim na tela do seu dia. Se você acorda, bate o pé na quina e acorda triste, você fala, nossa, que desgrama. Aí você colocou lá, desgrama o dia inteiro. Aquele dia vai ser mal. Agora se você acorda, mesmo com a circunstância ruim, você, não, vai ser bom, vamos pra cima. Tô feliz, vamos ler ali o meu devocional com Cristo ali. Ou seja, você colocou no papel de parede, dia perfeito, dia maravilhoso. Ou seja, tudo é a mente. Por mais que as circunstâncias sejam contrárias, você está determinando. E você está determinando, está agindo e possivelmente vai ter um resultado bom. Verdade. Quais são as vantagens de desenvolver a inteligência emocional? Nós já falamos muitas delas. Mas aqui, primeiro, a sua ansiedade vai diminuir, o estresse. Quando você tem inteligência, você se domina, você conhece gente ansiosa? Meu Deus do céu, eu fico pensando, essa pessoa vai morrer. Fala que vai viajar, fala que vai fazer... Não sei se a sua esposa faz festa de aniversário e ela fica meses antes falando sobre isso. Meu Deus! Gente do céu! Não sei se você já fez isso, de não contar alguma coisa para sua esposa tão antes. Porque você sabe que às vezes ela vai... A mulher, por si... Não tô falando da minha esposa, tô falando das mulheres. Das mulheres. Porque elas são muito ansiosas. Porque a mulher é mais emocional. Ou seja, vai ter menos discussões em relacionamentos. Quantas vezes você às vezes discutiu lá no... É que a tua família parece perfeita, mas com o seu irmão... Misericórdia, tá longe. Com seu pai. Nossa... Mais certinho lá, baba. Como eu discutia com a minha mãe. Quando eu tive essa inteligência... Peraí, minha mãe vai embora um dia. Pra que eu vou passar brigando com ela? Essa questão aí é importantíssima, porque a gente tá falando aí, parece que tem uma vida perfeita. Mas quando acontece... de repente de uma briga, de uma desavença, se a inteligência emocional ela faz não você afundar nisso. Quantas pessoas brigou com o pai ou com a mãe e não se fala até hoje? Eu tinha uma vizinha que ela brigou com a mãe. 3 meses depois ela morreu. E aí?
Imagina o remorso. Então, às vezes a inteligência emocional não te impede de você discutir algo com alguém, errar em certas situações. Nós erramos, nós somos seres humanos. Mas quando você, de repente, não consegue ter controle por um momento e excede num falar, numa discussão, numa coisa, mas lá na frente, depois disso, você sabendo lidar com as emoções, você vai entender, opa, eu não posso ficar nisso o tempo todo. Você vai ter clareza das coisas. Clareza das coisas. Aí a inteligência emocional também, ela contribui para que você tenha humildade e não alimente o ego. Sim. E outra coisa, feito isso, você vai lá entender que é necessário e vai lá e pede perdão. Acaba com tudo com isso. Mais um aprendizado. E provoca um sentimento maravilhoso. 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 Tudo por causa da inteligência emocional. Tudo por causa da inteligência emocional. Ou seja, você tem mais clareza nos seus objetivos de vida, capacidade maior de tomar decisão. Nossa, como que você melhora a gestão do tempo e aumenta a produtividade? Você para de perder tempo com bobeira, com coisa que não vai te agregar. Nossa, como que se... Meu Deus, é impressionante isso. Como que a capacidade de... É o que você falou. Você deu o exemplo lá da corrida. Você tentou correr ali em alguns horários e não conseguiu. Aí quando você geriu melhor a emoção ali, se encaixou, já faz 3, 4 anos que você treina. Por quê? Por causa da produtividade. Uma coisa que eu não entendia, as pessoas mais ricas, parece que ela faz milhões de coisas. Milionárias, né? Sim. Mas na verdade ela é uma pessoa extremamente organizada. Organização é tudo na vida. Agora, o que as pessoas mais falam hoje? Ah, não tenho tempo. Ah, nossa, não consigo. Ah, meu final de semana. Talvez você não está gerindo bem o seu tempo. Talvez não, certeza. Às vezes assumindo responsabilidades demais, às vezes não tem tempo, por exemplo, de cuidar da família. Quando eu me entendi que... Peraí, minha família é primordial. Estou falhando em alguns aspectos. Claro que em alguns momentos você vai ter que trabalhar bastante, você vai ter que abrir mão de algum final de semana ali. Mas quando você entende a sua família, peraí. Quem está aqui no dia a dia aqui é a minha esposa. Quem está sofrendo aqui é ela, né? Quem está aguentando aqui é ela. Então, tem que ter essa... Tem que, às vezes, parar tudo, levar para sair, né? Então, você tem que ter essa inteligência. E aumentará o seu nível de comprometimento com as metas. Eu gosto tudo disso. Maior autoestima e confiança. A gente falou aqui sobre sonhos, né? Para mim, sonho bom é de padaria. Tirou isso. Eu fico triste quando alguém fala assim, nossa, o meu sonho é ir para tal lugar. Eu falo, não, vai continuar sendo sonho. Vai porque vai ser decepcionado, né? Não é assim que funciona. Sonhos sem objetivos, sem escritos, sem determinação. Sem jornada. Não adianta. Entra naqueles pontos, né? É uma escada grande para atingir isso aí. Sem inteligência emocional, dificilmente você chega lá. Vado, você gostou de hoje? Eu achei maravilhoso. Eu também. Eu achei maravilhoso. Um episódio muito bom. Grande aprendizado. E eu tenho certeza que vai contribuir para bastante gente aí. É isso aí, galera. Deixe o seu comentário aí. Foi muito bom. Se desenvolvam pessoalmente. Procurem ler a palavra, a Bíblia, não por religiosidade, mas por conhecimento. Verdade. É muito complicado. Eu vou te dar uma dica, então. Provérbios tem 31 capítulos. O mês tem praticamente 31 dias. Leia um por dia, tá? Fica a nossa dica aqui. Quem faz isso também é o Thiago Nigro. É uns grandes players aí. Você vai ver tanto de tudo que a gente falou aqui, tá escrito na Bíblia há mais de 2000 anos. A base é ela, não tem como fugir. Beleza? Tamo junto, até mais. Muito obrigado. Valeu, galera. Até mais. É isso aí.